Criar arte pode ser bem frustrante e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Às vezes a gente tem medo de começar, encarar a folha em branco, aí a gente procrastina, mesmo tendo vontade de fazer arte. Às vezes a gente simplesmente não tem vontade de fazer, mas sente aquela pressão de que precisa fazer para praticar, evoluir, melhorar, porque todo mundo parece estar indo tão bem, né? E aí a gente se frustra com o processo. Às vezes o bloqueio criativo chega e a gente não sai do lugar. Ou você tem tantas ideias na sua cabeça, mas não consegue colocar nada no papel. E quando você consegue, não gosta do resultado. Se alguma dessas coisas pareceu familiar para você, bem-vindo ao nosso mundo. Nos últimos meses eu passei por várias dessas frustrações, inclusive um bloqueio criativo que me fez sumir aqui do canal por alguns meses. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês enquanto eu faço aqui alguns experimentos e umas artes aleatórias no meu sketchbook de folhas pretas, porque fazia muito tempo que eu não pintava em folha preta e eu acho um exercício muito legal para estimular a criatividade, porque a gente precisa pensar um pouco fora do óbvio. E eu gosto de ir intercalando os materiais que eu uso para nunca me acostumar demais só com um, e também porque eu gosto de todos, né? Então aqui eu vou usar lápis de cor e giz pastel oleoso. Eu queria compartilhar os meus pensamentos com vocês e quem sabe ajudar vocês que estão passando por essas frustrações que eu comentei no início, porque a realidade é que a gente nunca para de se frustrar, né? A vida é feita disso. Coisas boas e ruins, porque a gente só sabe o que é bom quando a gente conhece o que é ruim. Então eu acho que não adianta a gente tentar parar de se frustrar, eu acho que não tem exatamente como impedir isso, porque a frustração surge quando algo não cumpre as nossas expectativas, né? E não dá pra viver sem criar expectativa com nada, pra mim isso não é viver, é fugir. Então o que nos resta é saber lidar da melhor forma possível com essas frustrações, sem deixar isso abalar a gente ou afetar com tanta intensidade. Como eu falei pra vocês, eu tive um bloqueio criativo bem grande nos últimos meses, não só envolvendo arte, mas criar vídeos também. Pra mim isso acaba sendo muito conectado, já que eu crio vídeos sobre o meu processo artístico e eu não sabia o que fazer, eu não sabia como começar, como voltar, eu procrastinei muito também e na verdade eu sou uma pessoa que procrastina muito com várias coisas. A gente precisa naturalizar um pouco a procrastinação, porque é uma coisa que a maioria das pessoas faz ou tem vontade de fazer, mas ninguém quer expor ou falar sobre isso, né? Todo mundo esconde e só mostra o seu lado super produtivo, quanto trabalha, quanto estuda, quantas coisas faz. Eu comecei a fazer terapia fazem alguns meses e eu falei muito sobre como essa procrastinação me frustra, porque eu me sinto improdutiva e eu fui percebendo como todas essas frustrações estão extremamente conectadas. Seja fazer uma pintura ou gravar um vídeo, parece algo tão complexo e difícil, como se fosse demandar muito esforço, e aí a gente vai deixando para depois, mas na real, quando a gente senta para fazer e a gente começa e termina, a atividade em si era muito mais simples do que parecia na nossa cabeça. Dar esse primeiro passo é sempre o mais difícil, porque a posição confortável é a gente ficar parado. Então, eu encorajo vocês a experimentarem isso quando sentirem dificuldade de começar alguma coisa. Simplesmente comece, e se você se sente inseguro, finja que você é plenamente capaz e confiante para fazer aquilo, como se você fosse um profissional. Pode parecer um conselho esquisito, mas eu li isso num livro e eu testei e funcionou. No último vídeo que eu fiz aqui pro canal pintando a tela do Bob Ross, por exemplo, no começo eu tava com muito medo de começar, dar aquelas primeiras pinceladas na tela, mas aí eu fingi que eu sabia pintar igual o próprio Bob Ross e que seria muito fácil de fazer, muito simples. E eu perguntei pra vocês no meu Instagram quais eram as maiores frustrações que vocês sentem com arte e eu recebi centenas de respostas iguais. E é engraçado porque todo mundo pensa que tá sozinho, sofrendo de alguma coisa que os outros não sofrem, como se só você passasse por aquilo, mas na verdade tá todo mundo passando pelos mesmos problemas, inclusive eu.
Tem gente que não consegue criar coisas originais, tem tantas ideias na cabeça, mas parece que no papel as coisas não funcionam. E isso é super compreensível, porque a nossa mente faz milhares de conexões e tem ideias tão geniais, mas materializar isso é muito mais complexo. Para mim, isso é muito uma questão de absorver mais repertório e referências, que nem quando você está aprendendo uma língua e você tem tanta coisa para dizer, mas você só consegue formular algumas palavras e o resto não sai. Então você precisa aprender essas novas palavras para conseguir falar aquilo que você queria. No caso aqui da arte, é conhecer e experimentar mais coisas, criar a sua bagagem cada vez mais cheia para você poder viajar por aí sem se preocupar se vão faltar roupas. Então, consuma de artistas diferentes, teste vários estilos, busque e se inspire naquilo que você mais admira e coloque as suas mãos para trabalhar. Muita gente também fala que se frustra com o resultado ou até durante o processo, porque a pintura final não cumpre as suas expectativas, não fica do jeito que você tinha imaginado, e isso é um problema universal do artista desde sempre, desde o início da humanidade. Até o Michelangelo se frustrava, com as coisas que ele fazia ou não se sentia capaz para fazer, porque a gente sempre quer mais, e aí o que a gente faz não é o suficiente. Isso me lembrou a história de quando Michelangelo pintou a Capela Sistina, que é uma das maiores obras-primas da história. A gente imagina que ele chegou lá, com toda aquela confiança que ele deveria ter, sendo um dos maiores artistas que já existiu, e pintou aquilo bem tranquilo, mas na realidade ele recusou fazer essa pintura várias e várias vezes, porque ele achava que ele não ia conseguir. Inclusive, ele achava que estavam sabotando ele para ele ir lá e fazer uma coisa ruim e ser humilhado depois. Esse era o nível da insegurança dele, que agora é engraçado pra gente, mas que deixou ele super preocupado na época. Ele só aceitou pintar porque insistiram muito e até depois de aceitar, ele tinha certeza que ia ser um fiasco, assim, o pior trabalho que ele já fez. Então a gente sempre vai tentar encontrar algo negativo no que a gente criou, principalmente quem é muito perfeccionista ou muito crítico com você mesmo, que é exatamente o meu caso. Inclusive, para fazer essas pinturas desse vídeo, eu me frustrei muito com os resultados. Algumas coisas eu imaginei de um jeito e ficaram completamente diferentes, e a gente não tem controle de tudo, Então, nesse caso, faz sentido abaixar um pouquinho as nossas expectativas altas demais e não imaginar uma obra-prima, como resultado final, porque nem sempre a gente vai criar obras-primas, principalmente se você está começando a aprender, está experimentando um material novo, fazendo alguma coisa pela primeira vez ou só fazendo um estudo mesmo. E nos meus primeiros anos, pintando com aquarela, eu me frustrava muito com o resultado das pinturas, como se fosse um fracasso completo. Mas eu estava aprendendo e a gente deve se orgulhar, de aprender alguma coisa. É um esforço que você está fazendo por você mesmo, porque é algo que você gosta, então não deixe a paixão que vocês têm por algo morrer por conta das frustrações do processo. Eu já vi muita gente desistir ou passar anos sem fazer arte porque acabou tendo algumas experiências ruins, e a gente precisa focar no nosso propósito, em como a gente gosta daquilo, aonde a gente quer chegar, para transformar uma frustração ou uma experiência ruim em só mais uma pedra no seu caminho e não em um muro que te impede de continuar. Muita gente me pergunta também como se livrar de bloqueio criativo, e eu acho que não existe uma resposta universal para isso, porque cada um tem um bloqueio por um motivo diferente, mas de maneira geral eu acho que a gente precisa se acalmar um pouco e deixar o tempo ajeitar as coisas, porque se desesperar para sair de um bloqueio criativo só vai fazer ele durar mais tempo, porque você fica se pressionando para sair daquela situação. E eu acho que consumir referências e coisas que você gosta pode ajudar bastante também para te inspirar, te motivar a criar. Então, assistir filmes, desenhos, ouvir uma música, ver outros artistas criando, para mim
mim, isso funciona muito bem, mas se você vê tudo isso e não sente vontade nenhuma de ir lá e fazer, é melhor você deixar o tempo trazer essa vontade de volta, porque não adianta você querer fazer algo sem vontade, porque você não vai curtir o processo, e a gente precisa curtir o processo, né? Tem que fazer bem, tem que ser bom, senão perde o sentido, né? Se não tá sendo bom pra você, dá um tempo ou busca outra forma de fazer aquilo. Na pintura e no desenho, por exemplo, a gente tem inúmeros materiais, superfícies, técnicas e estilos para experimentar. E se você não gostou de um, mas ainda tem vontade de fazer, você pode experimentar outro até você se encontrar. Eu sempre comparo o aprendizado de pintura e desenho com aprender uma língua nova ou um instrumento novo. Talvez você queira aprender um instrumento, mas o que você escolheu ali para começar seja um desastre completo. E isso não quer dizer que você não serve para música. Talvez seja melhor você procurar um outro instrumento para você começar. A gente não pode generalizar um fracasso ou uma derrota ou uma desistência como se fosse algo definitivo. Você pode tentar de novo, de outra forma, de outra maneira. E enquanto eu gravava esse vídeo, eu pensei muito o que eu ia fazer, o que eu ia pintar, o que eu ia falar, como que eu ia editar. Foi um processo difícil pra mim e eu me preocupei em fazer artes perfeitas. E quando eu vi que não ficou do jeito que eu queria, eu pensei em desistir de gravar e tentar fazer outra coisa. Mas é muito importante a gente mostrar e falar das coisas que não dão certo também, porque nas redes sociais tudo que a gente vê é um recorte de tudo que dá certo depois de inúmeras tentativas, né? Então aquela pintura bonita que você viu pode ter sido refeita 5 vezes, a Mona Lisa foi refeita 4, mas a gente só fala sobre como tudo é fácil e dá certo para os outros, mas pra gente é difícil e dá tudo errado. Inclusive, antes que alguém me pergunte, esse sketchbook que eu tô usando com folhas pretas é da minha loja, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E quando esses sketchbooks esgotarem, a gente não vai fazer reposição, então aproveitem enquanto ainda tem disponível. Quando eu me frustrei com as minhas artes aqui, eu dei um tempo e fui fazer outra coisa que eu gosto muito, que é tocar guitarra. Eu comecei a praticar fazem 6 meses e é meu equilíbrio quando alguma coisa dá errado aqui nas pinturas. E eu acho muito bom ter pelo menos 2 atividades diferentes para estimular a sua criatividade e você não ficar dependendo de tirar satisfação só de uma. Eu tive medo também se esse vídeo ficaria legal, se seria útil para alguém. Eu queria muito conversar com vocês, mas eu não sabia quem ia querer me ouvir, então se você gostou desse bate-papo e das minhas experiências aqui no papel preto, me conta aí nos comentários e eu vejo vocês num próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido e um beijão!